Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O culto de hoje, ele é em ação de graças pela vida das aniversariantes. Eliane, ontem foi Ivânia, dia 10, Lu. Essa semana, esse mês tem uma safra. Que o Senhor abençoe vocês. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro de Josué, capítulo 5, e nós vamos ler primeiro o versículo 5, Josué capítulo 3, versículo 5 e do 13 ao 17. Capítulo 3, do versículo 5, depois a gente pula para o 13 e vai até o 17. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 5, do capítulo 3. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Versículo 13 até o 17. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo de suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quantos que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós clamamos a Ti que o Senhor venha falar aos nossos corações, que esta não seja apenas mais uma quinta-feira para cumprir uma agenda, mas que seja aquele dia especial quando o Senhor fala o nosso coração de um modo vivo. Todas nós estamos carentes, necessitadas de milagres, e a gente sabe que o Senhor deseja operar esses milagres. E o Senhor venha nos revelar o que tem impedido que esses milagres aconteçam nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Minhas amadas, a gente tem trazido uma série de palavras sobre a necessidade de santificação no meio do povo de Deus. E cada dia que passa, eu me convenço mais de que quando a gente recebe uma impressão, uma direção, um insight de Deus no coração em relação a determinadas palavras, às vezes a gente diz: meu Deus, eu vou falar sobre isso de novo. Mas é aquilo que o Senhor quer ministrar à igreja. É aquilo que o Senhor deseja ministrar àqueles que ouvem. E por que eu estou dizendo isso? Pelas muitas horas de escutas. E hoje eu estava dizendo há pouco, falando com as irmãs, da quantidade de problemas nos lares. Misericórdia! Quantas dificuldades relacionais o povo de Deus tem enfrentado. E ninguém quer ceder. Ninguém quer recuar 1 milímetro do seu orgulho, da sua... Dessa coisa de você achar que você que está certo. E a gente precisa deixar que o Espírito de Deus ministre ao nosso coração aquilo que precisa ser transformado em nós, não no outro.
Cada um precisa examinar-se a si mesmo e deixar que o Espírito faça as mudanças que são necessárias. Há uma necessidade muito grande de separação do mundo para que possamos experimentar as maravilhas que Deus tem separado para nós, tem preparado para nós. Por que não experimentamos? Porque nós estamos usando os métodos do mundo. Aquilo que o mundo usa, aquilo que o mundo faz, a maneira como o mundo age. A vida do cristão é uma vida crucificada com Cristo. A partir dessa morte de cruz, que nós passamos representativamente, porque Jesus morreu de forma vicária, de forma representativa por nós. E se verdadeiramente nós morremos com Cristo, nascemos para andar em novidade de vida. Os meios, os métodos, as práticas, as estratégias são de Deus, não nossas. A gente aqui está falando com um grupo de mulheres. O Senhor tem um carinho especial com as mulheres. O Senhor tem dado às mulheres uma capacidade muito grande de entendimento, de intuição. E a gente não tem feito uso disso. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, quando nós o confessamos como Senhor e Salvador, e isso não é uma questão de religiosidade, é uma questão de posicionamento espiritual em relação a Jesus. Nós somos tudo aquilo que nós tínhamos em termos de temperamento, em termos de intuições, isso tudo é cristianizado. Então, se você é uma pessoa intuitiva, essa intuição ela vem assim turbinada agora. Então preste atenção às suas intuições. Haja de acordo com essa sabedoria do alto e você vai ver a glória de Deus descer nas situações. Esse texto ele fala de um dos milagres tremendos feitos pelo Senhor. E ele aqui, na verdade esse texto começa no versículo 1, depois vocês leiam todo o capítulo. E conta a história de uma das muitas travessias feitas pelo povo de Deus. O povo já estava acostumado a experimentar travessias. E essas coisas foram registradas aqui para que a gente saiba que a vida espiritual do povo de Deus é uma vida de travessias. Cada travessia que fazemos tem um propósito santificador de Deus. O povo precisava atravessar o rio e tomar posse da terra prometida. Para que eles tivessem sucesso nessa jornada, uma coisa era necessária: santificação. E o Senhor já dá ordem, Josué já brada a ordem lá no versículo 5: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. E aí eu vou dizer o que eu disse ontem à noite, no culto desta noite, da noite passada. Santificação do ponto de vista bíblico não é santarronice, usos e costumes, isso, aquilo, jargões pentecostais, não. É separação daquilo que é normal para o mundo, mas não para nós. E aí a gente lembra que santificação não é impecabilidade, mas uma inclinação para fazer a vontade de Deus, bem como uma consciência daquilo que lhe agrada. Porque o Espírito Santo que está em nós nos constrange cada vez que nós agimos de uma maneira contrária à vontade de Deus. Deus operou maravilhas no passado e quer operar hoje na vida de cada um de nós. Mas há um namoro do povo de Deus com o mundo, uma contaminação que impressiona. Tem coisas, eu repito o que disse ontem, que qualquer pessoa pode fazer. É normal. Isso é normal. Isso não tem nada demais. Mas você, serva de Deus, não pode fazer. Nós somos observadas por homens e por anjos. Anjos eleitos e anjos caídos. Para
entendermos melhor o texto, vamos olhar para o passado um pouco. O povo de Deus havia se acostumado aos hábitos dos egípcios durante os 430 anos de cativeiro. O Egito representa para nós o mundo, aquilo que o mundo é e que acha e que age de maneira normal. Josué, agora instruído por Deus, requeria uma mudança nos hábitos, nos valores, nos costumes e na crença do povo que havia se egipcianizado, havia se contaminado com a maneira de ser pagã dos egípcios. O Senhor deu instruções ao povo e deu instruções aos sacerdotes. Presta atenção. Se quisermos fazer travessias vitoriosas, precisamos nos distinguir do mundo, nos santificando. Agora deixa eu falar uma coisa aqui. Quando a gente fala em se distinguir do mundo, não é você estar de dedo em riste, enfiando versículo na cara dos outros, de dia e de noite. Não é disso que a gente está falando. É ética, é vida no altar, é maneira de ser diferente, ao ponto daquelas pessoas que estão ao nosso redor dizer: olha, tem algo diferente em você. E é disso que a gente está falando aqui. É muito mais difícil você pregar com atitudes do que com palavras. Palavra é fácil demais. Mas o Senhor deseja que nós façamos a diferença aonde quer que estejamos. Se quisermos fazer essas travessias vitoriosas, precisamos nos distinguir do mundo. Eu repito, o andar diário com Cristo ressurreto produz um discipulado santificador. O discipulado do cristão só termina quando ele fechar os olhos nesta terra. Não estamos dizendo que devemos ficar numa bolha ou num mosteiro. É necessário sim nos aproximar das pessoas, mas não nos contaminar com suas práticas. É preciso viver, relacionar-se, fazer coisas, trabalhar, negociar, de forma que o nome do Senhor seja glorificado. O próprio Jesus nos ensinou essa lição. Em sua oração sacerdotal, Jesus pede ao Pai, não que nos tire do mundo, mas que nos livre do mal. Graça de Deus não é licença para pecar. Temos a tendência natural de criticar os antigos pelo fato de Deus se manifestar a eles de forma portentosa. O anjo do Senhor aparecia às pessoas, as pessoas falavam com Deus, etc. e tal. No entanto, se nós formos bastante honestos conosco mesmo, veremos que fazemos pior do que eles, porque o Espírito de Deus não está ao nosso lado, está em nós. Pelo menos deveria estar, se você verdadeiramente é um cristão, se você foi regenerado pelo Espírito de Deus. No entanto, o que é que nós vemos? Um namoro com o mundo contínuo. A gente se deixa contaminar por tudo. E aí a gente cobra milagres de Deus. E esses milagres não acontecem. Temos entristecido o Senhor com as nossas atitudes, nos associando ao mundo quanto às suas práticas, métodos e nos rendendo às inclinações da nossa própria carne. A vida do povo de Deus é uma vida de travessias. Isso começou desde a saída de Abraão de Ur, na Caldeia. E ele saiu porque ouviu a voz do Senhor, reconheceu que aquela era a voz de Deus, e o Senhor disse a ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O Senhor mostrou a Abraão para onde ele ia no caminho. Ele ouviu, obedeceu e ficou esperando a ordem de Deus. Anos mais tarde, Jacó e sua família atravessaram Jaboque. A gente já falou sobre isso aqui outras vezes. Depois veio a saída do Egito, o povo atravessou o Mar Vermelho, depois o deserto e o Rio Jordão. E eu acho muito interessante essa descrição dessa travessia aqui, porque vocês já imaginaram parar águas, transformando-as num montão? E o texto diz
que era a época de cheia, havia cheia do rio, e ele estava transbordando em suas ribanceiras. E o Senhor dá a ordem, e as águas se abrem num montão. Milagre de Deus. Santificação não é uma máscara que usamos apenas no domingo e em nossas reuniões, assembleias solenes, nem clichês e cacoetes pentecostais para impressionar os tolos, ou ainda maneiras de emboscar o Espírito Santo para que ele trabalhe a nosso favor. Deus não é nosso empregado, mas uma santa e contínua compulsão de fazer a vontade de Deus e interferir positivamente aonde quer que estejamos, para que Cristo seja revelado e glorificado através de nós. Santificação é a mais sublime das maneiras de cultuar ao Senhor. É temor do Senhor e vida no altar. É lugar de rendição. Altar é lugar de rendição e morte. É lugar de entrega, de sacrifício. Coloque a sua vida no altar. Entregue a sua vida ao Senhor e diga: Deus, faz a mudança que o Senhor deseja em mim. Entra como dono dessa casa espiritual e faz as transformações que precisam ser feitas. A santificação, através de um discipulado relacional e experiencial com o Senhor, tem o propósito de produzir, de plasmar Cristo em nós. A natureza humana, liberta da escravidão do pecado, é capaz de espantosa santidade, diz o autor Brennan Manning em seu livro Assinatura de Jesus. Você não tem noção daquilo que Deus pode fazer através de você quando você se separa das coisas mundanas. O texto lido nos apresenta dois princípios que são absolutamente inegociáveis para uma vida de travessias vitoriosas e para que a gente alcance aqueles milagres que nós tanto ansiamos. Milagre na vida de um servo é uma possibilidade absolutamente real. O primeiro princípio é santificação. A palavra de Deus afirma que sem santificação não veremos ao Senhor. É preciso sim tirar as coisas condenadas da nossa vida, não apenas do nosso exterior, mas submeter as nossas inclinações malignas ao senhorio de Cristo, para que o poder santificador de Deus se manifeste. Ontem à noite a gente estava comentando a respeito disso, e eu disse: eu duvido o cão me fazer pecar na gula. Duvido. Não gosto de comer. Agora ele me embosca de todo jeito, arrumando situação para eu brigar. Eu pegar uma briga. É uma coisa impressionante. E é preciso eu fazer, feito aquele personagem que tinha na novela O Bem Amado, o Zeca Coisa Ruim lá, que dizia que é 1, e é 2, e é 3, e é 4, e é 5, e é 6, até dar aquela ré e dizer: não, isso é o cão que está doido para eu pegar essa briga. Ele vai na área da sua vulnerabilidade, naquela área que você é mais fraco. E é nessa área que você precisa montar guarda. E aí a gente para entender essa questão da santificação do cristão. Ela se dá em 3 níveis. A posicional, que é aquele momento em que somos justificados pela fé em Cristo Jesus, é o momento da decisão que nós tomamos por Cristo. O nosso coração é regenerado pelo Espírito Santo, nós somos posicionalmente santos, separados. A palavra santo significa separado. Não é o bichinho que está de asa e resplendor com a auréola na cabeça, voando de uma nuvem para outra. Não é disso que a gente está falando. O segundo tipo é a santificação progressiva, que é contínua, começa no ato da conversão e dura um tempo de vida que o cristão tiver sobre a terra. É o tempo de crescimento espiritual. À medida que ele caminha, vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus. E por último vem a santificação perfectiva, que é a glorificação do cristão na segunda vinda de Cristo, quando ele será totalmente conformado à imagem do Senhor.
Deus é santo e exige que nós sejamos santos. Ele deseja se manifestar em vasos limpos e separados para Ele. Hábitos, atitudes, práticas antigas não podem mais fazer parte da vida daqueles que realmente foram visitados e regenerados pela graça transformadora de Deus, a menos que tudo tenha sido uma grande farsa e nunca tenha havido novo nascimento. Se quisermos ver o sobrenatural de Deus agir em nós, através de nós e em nosso meio, se queremos que as maravilhas de Deus nos alcancem, então precisamos derrubar os velhos altares, tirar do nosso meio os deuses estranhos, desconstruir os velhos paradigmas da religiosidade de fachada e andar reta e firmemente na presença do Senhor. Isso é fácil? Não. Isso é uma guerra civil interna. Nós somos uma guerra civil ambulante. Há uma luta constante da velha natureza com a nova natureza. Às vezes a gente contrata uma pessoa para fazer um serviço, a pessoa faz aquele serviço porco, a gente tem vontade de voar na goela dele, é aquela agonia. Tem sempre uma emboscada para nós, mas que a gente esteja sempre orando e vigiando para não cair em tentação. O segundo princípio aqui é dar passos ousados de fé. Foi dito ao povo, por Josué, por ordem de Deus, que assim que os sacerdotes pisassem nas águas do Jordão, elas se abririam. Primeiro, santificação. Segundo, passos ousados de fé. O Senhor tem muitas promessas para nós em sua santa palavra. Tudo o que precisamos fazer é crer nessas promessas e dar passos ousados de fé. A Bíblia é um livro de princípios. Toda vez que nós quebramos esses princípios, impedimos que a graça flua ao nosso favor. Assim aconteceu. O povo santificou-se, os sacerdotes creram e avançaram, e realmente as águas se amontoaram. Note que alguns comentaristas bíblicos afirmam que as águas do rio transbordavam em suas ribanceiras, e era de aproximadamente 13 metros de altura. Imagina, só o Todo-Poderoso para operar essa maravilha. A Bíblia, eu repito, é um livro de princípios, e esses princípios são inegociáveis. A salvação é de graça e pela graça. Tudo mais no reino de Deus requer esforço e raça. Tem um preço, e por mais alto que seja esse preço, vale a pena pagar. Quando o que está em questão é o desfrutar da intimidade com Deus. A nossa parte é abrir mão daquilo que tem nos aprisionado. E a pergunta hoje: o que é que tem nos aprisionado? O que é que está lá dentro do nosso coração que precisa ser destronado para que a graça flua na nossa vida? Quantos de nós estamos precisando atravessar o Jordão da incredulidade, da desobediência, da frieza, da apatia, da falta de perdão, da prostituição, da mágoa, da ira, da indignidade, da impureza, da desonestidade, da promiscuidade, dos vícios? Quantos rios nós precisamos atravessar? Há tantos obstáculos a transpor. Só depende de nós, de nos santificarmos e darmos um passo ousado de fé em direção à nossa vitória. Quando você diz não a uma inclinação, nenhuma de nós tem resistido ao pecado até o sangue, até o martírio. Há sempre um jeito da gente escorregar e fazer aquilo que a gente não queria fazer, mas acaba fazendo, acaba cedendo. E aí o Senhor quer restaurar, principalmente as famílias. Levante-se agora mesmo e diga: Senhor, restaura a minha casa, o meu lar, a minha vida financeira, o meu relacionamento com meus familiares. Santifica meus filhos, santifica-me. E nesta hora, quero em teu nome dar o passo de fé e transpor essa dificuldade que tem impedido de alcançar a minha vitória, em nome de Jesus. Que hoje você possa relacionar essas dificuldades, essas coisas
coisas que têm impedido a sua vitória. O Espírito de Deus, ele é especialista em mostrar aquilo que precisa ser transformado. Muitas vezes você diz assim, não, vem na sua cabeça aquilo que precisa ser tirado do seu coração, e você diz assim, não, esse pensamento não é de Deus não. Aí você já trata de mudar o pensamento, já vê outra coisa. É de Deus sim. O Senhor quer que isso aí que tem vindo à sua mente seja tirado em nome de Jesus. Aí a gente pergunta, o que Deus está requerendo de nós hoje? Primeiro, santificação. No sentido posicional, já somos santos, separados para Deus. Contudo, ainda precisamos crescer em santificação progressiva e contínua até o dia de Cristo Jesus, quando seremos glorificados à semelhança de Cristo. Essa santificação progressiva nos vai aproximando a cada dia do Senhor. Segundo lugar, dar passos ousados de fé. É fácil deixar de fazer as coisas costumeiras. Minha mãe dizia uma coisa interessante, era um ditado dos antigos, dizia, o costume mata o corpo. E é isso que tem acontecido com muitos de nós. O santo de Deus ousa porque sabe em quem crê. Ele é ousado no agir e no falar. Ousadia não é atrevimento, mas ação confiante naquele que tudo pode. Foi isso que o povo de Deus fez na travessia do Jordão, e é isso que precisamos fazer hoje, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra ao nosso coração. O Senhor quer fazer maravilha, mas tem encontrado impedimento nos nossos próprios corações. Que nós sejamos ousados, ousadas em fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar.